todos os times brasileiros por cada ano até 2007, quer dizer, desde 2007, sou burrão, que tomaram um vexame do caralho naquele ano, por diversos motivos que vocês vão ver daqui a pouquinho. Inscreve no canal, também deixa o like e ativa o sininho. 2007, Corinthians. Obviamente roubou o Coringão esse ano, mas menção honrosa pro América de Natal. Por que subir de divisão pra Série A e não só cair de volta como lanterna, como cair com a pior campanha da história do Brasileirão de pontos corridos? 4 vitórias toda a temporada. 4 vitórias! Era melhor nem ter jogado. O único jeito de algum time conseguir ser pior é se o time jogar cego ou sem pernas, ou se o Náutico subir de novo. Vamos dar uma olhada no ano geral do Corinthians e ver por que foi tão ruim. 2 anos depois de terem ganho o Brasileirão em 2005 com o Carlos Tevez no ataque, o Corinthians apresentava um time broxante pra jogar o Brasileirão daquele ano. E meu irmão, eles perderam pra caralho, até pra porra do América de Natal. Enfim, chegaram na última rodada dependendo só de si mesmo contra o Goiás e contra o Paraná pra salvar do rebaixamento. O adversário deles era nada mais nada menos que o Grêmio, que cá entre nós era bom defensivamente naquela temporada, tinha uma das melhores defesas da temporada. E eles tomaram um gol no Olímpico contra o Jonas, sim, Jonas Brothers, aquele que foi pro Benfica. E era um Grêmio que tava lutando pra Libertadores, então não era nada fácil de conseguir ganhar. Eles empataram com o Clodoaldo, mas enfim, eles não dependiam mais de si mesmos, só dependendo da porra do Goiás não vencer no Serra Dourada. Quem é o adversário do Goiás? Nada mais nada menos que o Internacional. O time que farsantemente, na pior vergonha do Brasileirão de pontos corridos, perdeu aquele título de 2005 por causa de um erro de arbitragem. E qual a melhor vingança do que deixar o Goiás vencer aquela partida? E depois de uma vitória de 2-1, rebaixando o Coringão pela primeira vez em sua história. Aquilo deve ter um sabor, sabe, de um vinho de primeira classe pros colorados, mas também de um pombo morto pros corintianos que viajaram pra Porto Alegre. Ainda vendo o São Paulo conseguir o bicampeonato brasileiro com o Muricy Ramalho e o Santos vice. E o Vampeta fazendo parte daquele momento completamente vergonhoso da história por um clube de tanta glória como eles. Rebaixado pela primeira vez, podendo depender deles. Foi osso. 2008, Fluminense. Tá. O Vasco caiu aquele ano. Todo mundo vai nos comentários, mas o Vasco tem uma temporada fodida, ninguém queria jogar naquele time, o Edmundo sendo rebaixado pelo último jogo da carreira dele naquele ano, eles perdendo o último jogo de São Januário por Vitória, tomando gol do Leandro Domingues, mas não, nada vai tirar o que foi o Fluminense naquele ano. O ano anterior, fantástico, 4º no Campeonato Brasileiro e campeão da Copa do Brasil, mas esse ano é o que todo tricolor gostaria de esquecer. Pra começar, as chances do Flu de ganhar o Carioca desapareceu quando um gol aos 42 minutos contra o Botafogo na Taça Rio do ex-fluminense Renato Silva, expulso do clube por causa de doping, que é tipo você expulsar o seu tio demente de casa, porque ele vem cheirando coca pra caralho todo minuto. E quando ele volta pra te ver, ele tá bem com a vida, um emprego bom, um salário da hora e com roupa de grife e uma mulher gostosa. No Brasileirão também foi trágico demais, quase sendo rebaixado em 14º colocado, mesmo com o Washington fazendo gol pra caralho e sendo artilheiro. Até tem motivo demais pra ele sair pro São Paulo naquele ano. Mas aí vem a maior bomba, que eu sei que estavam esperando muito bem. Maracanã com recorde de público, 80 mil pagantes, pra ver o Fluminense depois de uma campanha heróica e brava, pela primeira vez a final de uma Libertadores contra a LDU do Equador em casa. Era só ganhar aquele jogo, ganhando do agregado, e era campeão. Mesmo eles perdendo o primeiro jogo do Equador, jogando mal pra caralho, eles conseguiram reverter a situação. Um 3-1 depois de um hat-trick do Thiago Neves, trazendo a situação para uma esperança absurda. E o que acontece nos pênaltis? Eles se queimam na própria fogueira. 3 jogadores do Flu perderam pênalti. 3! Eles fizeram o Sebadios de 40 anos da LDU parecer a porra do Cacilhas por 30 minutos. E ver aquele título continental, a Comebol Libertadores, deslizar das mãos tricolores, daquele jeito, faz a gente pensar quando o Flu vai ter outra chance. Dependendo do Ganso e do Fred hoje em dia, pra poder conseguir aquele título, tem mais chance de pegar a Salmonella. E aquele time do Flu vai ser difícil de ganhar hoje em dia. Mano, olha cada parte desse time. Conca, Washington, Thiago Silva, Thiago Neves, Fernando Henrique, mas também tinha o Renato Gaúcho como técnico falando merda pra caralho dia após dia. E a maior justiça daquele ano foi ver ele ser demitido do Flu e logo depois, em dezembro, rebaixado com o Vasco. Que da hora. 2009, Coritiba. Não é a última vez que Coritiba vai aparecer aqui, mas esse ano foi especial na tragédia do clube. Sim, aquele ano teve candidatos muito grandes, como o Internacional, que terminou vice em praticamente tudo que disputou. E vendo o Brasileirão deslizar das mãos deles da maneira mais especial possível. Também tendo o Palmeiras, que literalmente não pipocou nos jogos finais. E liderando o campeonato de 17 rodadas, depois
perdendo 5 dos últimos 8 jogos. E na última rodada tomando o gol da vitória do Botafogo, do Jobson. O cara que ia terminar na Cracolândia, perdendo a vaga do G4 pro Cruzeiro em número de vitórias. Só conseguindo imaginar o Muricy Ramalho socando a própria cara zilhões de vezes no vestiário deve ser incrível e muito gostoso de ver. Mas não, ninguém conseguiu superar o Coritiba em 2009. Eles começaram o ano perdendo o Campeonato Paranaense pro maior rival e perdendo a única chance de gol do clube, que era o Keirson. Tá, sim, pode falar o que vocês quiserem, ele não jogou no Barcelona, mas ele era um bom atacante, jovem ainda por cima. Então vendo ele ir pro Palmeiras, foi tipo perder sua mulher na porra do altar. E aí você começa a esfaquear o seu olho com força total. Porque se você tem a esperança que o Ariel vai ser bom pro clube em questão de gol, é melhor você aceitar morte por enforcamento. Eles começaram o Campeonato Nacional perdendo os 2 primeiros jogos, mas depois teve um pouco de esperança, chegando a passar a maior parte do campeonato fora do Z4. E até uma vitória de 5-0 contra o Flamengo. Campeão brasileiro, o Flamengo, com Petkovic e Adriano. A pipoca esquentou. Começaram a perder os jogos como se fosse normal. Mano, só nos últimos 3 jogos finais, eles tomaram 9 gols. A defesa parecia a porra de um gato morto. E na última rodada, vendo o Fluminense e o Botafogo escaparem, do dia pra noite, o Couto Pereira virou uma arena de guerra, sendo rebaixado no ano do centenário do clube. E aquela experiência da hora na cabeça coritibana dessa cena no Couto Pereira. Aquele ano foi difícil. 2010, Grêmio Prudente. Eu acho que esse nome até vai passar, não vai raspar na cabeça das crianças de hoje em dia. Hoje eu me lembro do ano de 2010 muito bem. No ano anterior parecia que o Prudente tava no caminho legal. 11º no Brasileirão, para um time destinado para rebaixamento, com um dos melhores ataques do campeonato. No Paulistão 2010, eles ainda conseguiram chegar nas semis, perdendo pro Santo André com uma pequena diferença. Tinha prosperidade, esperança nesse clube pequeno. Não, eles começaram um novo ano no Brasileirão tomando uma pirocada do Avaí de 6-1, tomando um hat-trick de um poste de luz chamado Emerson. Imagina se tomar um hat-trick do zagueiro do Avaí. Parece como uma feminista, só quer subir na sua cara e começar a soltar uma cagada sem fim na tua boca. Não vai deixar uma boa marca, isso é certo. 28 pontos em primeiro e último lugar. E ainda tomando uma perda de 3 pontos por um jogador irregular. Eles hoje estão sem divisão e provavelmente nunca mais vão voltar pra perto da Série A de novo. 2011, Botafogo. Um chute mais forçado, mas garanto que botafoguenses não olham pra 2011 com as melhores memórias. Carioca já foi um pouco triste. Na Guanabara perdeu todos os pênaltis contra o Flamengo e na Rio nem chegou na semi. Imagina perder a vaga do campeonato estadual pro fucking Olaria. Se tipo tu perder uma queda de braço com uma formiga tetraplégica e demente. Enfim, a seguinte jornada pela Copa do Brasil não demorou muito pra acabar. E no Brasileirão, o único campeonato que eles podiam fazer bem. Eles estavam em terceiro lugar com 30 rodadas, 8 pra acabar, atrás do Vasco e do Corinthians por 2 pontos. Um jogo a menos contra o Santos. Ganhando aquele jogo, eles eram líderes. Mas não só perdendo aquele jogo, como fizeram 4 pontos nos últimos 8 jogos. Caindo de terceiro pra fucking 9º lugar na tabela. E ainda a memória legal que os outros 3 cariocas terminaram no G5. Aquele foi bem vergonhoso. E ainda que o Vasco ganhou a Copa do Brasil. Desculpa, botafoguenses. 2012, Palmeiras. Que temporada medíocre pro Verdão. Depois de 2010 e 2011, meio de tabela pro Palmeiras. Realmente, foda-se o título de 2012 da Copa do Brasil em cima do Coritiba. Nenhum clube do tamanho do Palmeiras, um dos maiores do país, termina rebaixado daquele jeito em 18º. Com 34 pontos, 9 vitórias, 11 pontos do 16º. Esse time foi uma farsa. Uma mistura de uma galera boa, porém velha, como Marcos Assunção, o próprio Marcos, junto com um bando de jogador com a mesma qualidade com o Rio Techu. Não esquecendo que o Palmeiras também empatou com um time chamado Comercial no Paulistão, um clube que tá quase falido, e também foi eliminado contra o Guarani. Vendo o Valdívia também rolar pro hospital todo dia e vendo o maior rival ganhar não só a Libertadores de maneira heróica e... Não, você não pode imaginar isso. Um Mundial contra o Chelsea no Japão. No mesmo ano. Eu nem vou dar uma dúvida pra situação. Pior ano da história do Palmeiras, disparado. Os palmeirenses teriam só desistido da breja e aceitado umas garrafas de detergente pra beber. E esquecer esses 366 dias daquele ano maldito. 2013, Náutico. Se aquele ano também foi um vexame pra porra do Vasco de novo, depois de um ano bom em 2012, 5º lugar no Brasileirão, eles entraram numa crise financeira fodida, tendo que vender todo mundo que tinha uma qualidade boa em São Januário e rezavam num ataque consistente de Edmilson. Caindo no último dia, perdendo pro Atlético Paranaense de 5-1, tendo uma luta entre torcidas no meio da partida. Obviamente aquela merda de clube ia acabar caindo de um jeito ou de outro. Mas eu vou poupar eles por aqui. Puramente porque o Náutico conseguiu ser tão ruim, capaz de fazer o Vasco parecer o Real Madrid. Na temporada de 2012, eles foram maravilhosos, voltaram pra primeira divisão, 12º colocado, sul-americano na próxima temporada e rebaixando o rival em casa. Perfeito! Na temporada seguinte, eles começaram devagar, sim. Mas o Timbu só morreu e desistiu de jogar em agosto. Eles foram rebaixados em outubro e, pra ter uma noção do negócio, 20 pontos a temporada inteira. Perdendo 28 partidas e vencendo 5. E a defesa do Timbu tomando 79 gols em 38 partidas. Mais de 2 gols por partida que eles tomavam. Sem dúvidas, um dos piores times já vistos na Série A. 2014, Portuguesa. Eu poderia ter posto Palmeiras e Botafogo aqui, mas não. Uma vergonha do nível que um clube da
história da Portuguesa ia começando de pouquinho em pouquinho, se deteriorando até não existir mais. Eu poderia ter escolhido 2018, sendo o último ano da Portuguesa na quarta divisão e quase falindo economicamente. Mas eu acho que cabe melhor 2014 pra eles. Primeiro pra poupar a raiva que aqueles dos dois devem ter da porra da administração. Mas também foi um ano uma bosta. Foi uma bosta de ano. Terminando com 25 pontos em último na Série B. Depois de ter sido rebaixada da A no ano anterior, uma controvérsia no tribunal. Depois da Augusta ter usado irregularmente o jogador Everton numa partida do Brasileirão naquele ano. Eu nem sei porque eles usaram o Everton. Eles já estavam salvos do rebaixamento. Por que vocês fizeram isso? Eu só consigo imaginar que a substituição desse cara do Canindé consequentemente acabou com o clube como um todo. O cara provavelmente deve se mudar pra porra de uma caçamba de lixo só pra não ser enforcado no meio do estádio pelos torcedores. Lembrando que a Portuguesa já foi vice do Brasileirão contra o Grêmio, isso é tragicamente... é trágico. É uma das maiores vergonhas administrativas que o futebol brasileiro já viu, levando o clube pra diversas divisões abaixo de onde deveria estar tacto ainda por cima. Vergonha. É só isso que tem que falar. 2015, Vasco. Opa, Vascão. Segunda vez que eles aparecem na porra da lista. Não me leva mal. O final do ano pro Vasco foi até que bom. Nenê carregou o time até o final da temporada. Eles quase salvaram. Mas eu até vou mencionar aqui, porque sim, eles caíram na chuva no Couto Pereira contra o Coritiba. Mas eu vou pegar eles aqui enfatizando o começo da temporada. Basicamente o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tá, sim, ganharam Carioca pela primeira vez desde 2002. Não, eu não ligo pro estadual que eles ganharam. Porque um time do tamanho do Vasco fazer 13 pontos em 20 partidas já é o suficiente pra mandar o time pra Série F. E olha que nem existe. Eu até achei que eles iam bater o recorde de pior campanha, pelo amor de Brian. Eles estavam na merda desde agosto e imagina o estado desse time em dezembro. Nem tiveram um final de ano da hora, mas eu tenho que incluir eles nessa lista. E só pra clarificar a porra da diretoria fudida que era o Eurico Miranda, que falou que se o Vasco caísse, ele ia se mudar pra Sibéria. Que da hora. 2016, Internacional. Eu tive uma dúvida como se eu ia pôr o Internacional ou não esse ano, mas... porque ele acabou ganhando o Gauchão fácil, o Grêmio nem chegou na final e eles ganharam do Juventude 3-0. Eles até começaram liderando o campeonato com uma boa forma, parecia um ano de prosperidade, confiança pro Colorado. Na verdade, a forma deles só desistiu de acontecer e começaram a empatar e perder cada jogo. Ver aquela liderança cair de jeito avassalador, jogadores não dando melhor e esperando que o pouco pica Valdívia ia carregar o seu time pra vitória e cá entre nós. Tirando aquele golaço contra o Cruzeiro no último minuto, ele não demonstrou tanta luta quanto a merda de um cavalo sem perna. Tudo isso se misturando com o primeiro rebaixamento de sua história. E só pra adicionar na raiva, Grêmio campeão da Copa do Brasil e deixando o rival na porra de um chiqueiro ponto pra bate. Considerando que o Internacional que a gente tá falando aqui foi patético esse ano de 2016, mesmo ganhando o título gaúcho. 2017, Santa Cruz. Lembra daquela gloriosa subida do Santa pra primeira divisão em 2016? Com grafite e companhia, fazendo aquela caminhada milagrosa pelas divisões do Brasil, conquistando o coração de todos que viam eles subirem de divisão, a divisão. Eles caíram direto pra B e logo em seguida rebaixados pra C. Caralho, parece o mesmo caminho da porra de um clube que desistiu no meio do caminho de existir e decidiu só jogar porque seria engraçado. Spoiler, não foi. Principalmente pra torcida do Santa. Parece que um mendigo que ganhou a loteria no ano e depois gasta tudo em um balde de concreto e um traveco que veio do Rio Grande do Norte. 37 pontos, 7 atrás do Guarani, por um clube com uma das maiores médias de público do país, um dos maiores estádios que é o Arruda, cair pra C é triste pro Santa aguentar. 2018, Coritiba. Opa, coxa verde, você de novo. Algum ano que o time vai flertando com a zona, quase caindo, você sabe que ele tá próximo de cair. Não tem nenhum time que já escapou dessa gloriosa regra e em 2017 foi exatamente o que aconteceu com o coxa. Sempre de ano em ano, desde 2012 até 2016, terminando nas últimas posições e escapando da zona. Ele caiu em 2017 no último dia da temporada contra a Chapecoense. Mas em 2018 eu só imagino como é que os torcedores do coxa, moendo o próprio ouvido de tanta raiva foi. Pensa nisso. Visto paranaense pro rival já é ruim. Eliminado na Copa do Brasil em maio pro Goiás, pior. Termina a temporada em décimo na Série B, a próximo da Série C do que pra porra do G4. E tudo isso culminado com a porra de uma pirocada nessa boca da galera verde. Eles vêm de camarote na Arena da Baixada, o seu maior rival ganhar um título continental, na época que eles viajavam pra porra do Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa. Humilhante e depressivo, basicamente resumindo a temporada. 2019, Joinville. Não parece tão dramático assim, mas eu não achei tanto um time que poderia ser tomado esse vexame em 2019. Então o Joinville tava na Série A em 2015, sendo campeão da B. Eles estavam em 2019 na D, terminando em último no grupo da quarta divisão. Atrás de times como Ferroviária e Avenida. Se você perguntar esse nome desse time pra pessoa que nem sabe de futebol, ele vai achar que é uma porra de uma rua. Então é um chute forçado, mas foda-se. 2020, Cruzeiro. O Big One. Cruzeiro teve uma montanha russa
do caralho essa década. Quando eles foram bons, eles foram incríveis. 2 brasileiros, um deles com recorde de pontos pra época. Copa do Brasil, 2 consecutivas. E uma caralhada de Campeonato Mineiro. Ainda terminando em segundo lugar em 2010, mas aí vem o momento que a Raposa pegou AIDS na perna. Campanha broxante em 2015 e 16 no meio de tabela. Quase rebaixado em 2011, quando eles passaram em setembro até o início de novembro, sem ganhar uma partida sequer. E enfim, rebaixado pela primeira vez em sua história em 2019 da maneira humilhante. No Mineirão contra o Palmeiras, todos os torcedores tacando cadeira em policial. Um Dudu do Palmeiras usando o Mineirão como uma gigante privada para descer o tolete dessa raposa defecada. E ainda vendo o Atlético Mineiro comemorando como se eles tivessem ganhado a Copa do Mundo, terminando 12º colocado, eles ainda faziam um vídeo que ia só deixar o cruzeirense fudido no olho. Mas eu coloquei nesse ano de 2020 e não em 2019 por motivos específicos que só a galera que tá em 2020 sabe. Ou seja, todo mundo. Eu sou um imbecil. Começando a temporada que perderam 6 pontos, começando a Série B com negativos 6 por empréstimo mal feito. 5º no Mineiro, atrás da Caldense e Tombense, um time que o Ibson era a estrela. E agora 16º na Série B, por um clube do tamanho do Cruzeiro estar atrás do Confiança e do Botafogo de Ribeirão. Essa é a porra do Cruzeiro que a gente tá falando. Um clube histórico do Brasil. Já chegou no Mundial 2 vezes, ganhou Libertadores 2 vezes. Clube de tantas estrelas e ainda dessa década. E torcedor provavelmente deve estar aceitando a morte aí.